Agora, para finalizar, falar um pouquinho sobre cor e acessibilidade, que é extremamente importante, porque a gente vai ter uma audiência que é daltônica, que não consegue distinguir as cores tão bem, determinadas cores não são fáceis de serem comparadas, vamos ter a audiência que não tem tem alguma questão na visão, que não consegue enxergar tão bem. Então a gente pode utilizar de algumas técnicas que facilitam a interpretação para todo mundo. Então a cor, use sempre as cores com um objetivo. É para chamar atenção? É para destacar uma diferença? É para mostrar clareza? Sempre pense por que que você está utilizando essa cor. E também pensar no significado cultural de cada cor, porque às vezes a gente acha que pode significar uma coisa pra gente, mas a nossa audiência acha que a cor é completamente diferente. E também nas questão de, por exemplo, se a gente vai mostrar algum saldo positivo, a gente já usa um verde, não vai usar um vermelho. O vermelho a gente remete a um saldo negativo. Então essas questões são bem importantes para facilitar aí que a audiência entenda a mensagem que a gente quer passar. Seja consistente com o uso de cores diferentes das visualizações. Então lembra lá no princípio da similaridade, que a gente tende a achar que quando tem a mesma cor, está se referindo ao mesmo grupo? Então, se você utilizou vermelho para colocar a categoria sapatos, utiliza vermelho para a categoria sapatos em todas as outras visualizações. Fica bem mais fácil da audiência compreender. E a questão da acessibilidade, então prestar atenção nas cores que a gente vai utilizar, no contraste que elas têm entre si, e, existem alternativas, sites que ajudam a gente a escolher uma paleta de cores que seja mais acessível e mais interessante. E também, se você sabe que você vai fazer uma visualização para um relatório, por exemplo, pode ser que ele seja impresso. Então tomar cuidado com esses contrastes de cores, que às vezes a impressão pode ser em preto e branco e se você não prestar atenção nisso, seu gráfico foi para o espaço. Aqui, eu não sei se as meninas vão colocar o link, eh, é um gráfico que mostra o significado das cores em diferentes culturas. É uma curiosidade só para mostrar essa questão da cor no aspecto cultural. E agora entrando um pouco mais na acessibilidade, algumas dicas bem básicas que vão aumentar muito a acessibilidade das nossas visualizações. A primeira, como eu já falei, é a questão do contraste e não contar apenas com a cor para identificar os diferentes grupos. E como que a gente pode fazer isso? Aqueles espaços em branco que a gente já viu lá em cima, usar novamente os títulos e textos com algum resumo, com um ponto principal do que a gente quer mostrar. Adicionar as legendas diretamente no gráfico, então aqui como a gente vê, a legenda fica ao lado da linha. Ordenar as legendas na mesma ordem que aparecem no gráfico também ajuda bastante, eh, a fazer mais sentido. E por fim, optar por símbolos e linhas diferentes. Então aqui temos uma linha pontilhada, aqui tem o xizinho, a bolinha, também são outras opções de aumentar a acessibilidade e não contar apenas com a cor para a gente identificar diferentes grupos. Também aqui por curiosidade, existem outras formas de a gente visualizar um gráfico não apenas olhando, existem aplicativos que já fazem uma sonificação dos dados, então é uma animação, como se fosse uma animação, você dá play e de acordo com o valor, aqui no caso de temperatura, vai sair um som diferente, mais agudo, mais grave, e eu acho que ainda não é muito utilizado, também não sei se é uma saída muito boa, mas é uma curiosidade que eu trago para vocês.